Olá, leitores e leitoras, tudo bem com vocês? O meu nome é Isadora Rinert, esse aqui é o canal Batalhas Literárias e hoje traremos mais um livro aqui para nossa playlist, para nossa série de relendo livros da minha adolescência, e o livro da vez é A Seleção, da Kiera Cass. Então, Steph, por favor, roda a vinheta e já a gente volta falando sobre esse livro. Olá, leitores e leitoras! Então, vocês devem ter notado que eu falei Steph ao invés de Bia. Deixa eu explicar pra vocês o que tá acontecendo, por que eu também tô tão sumida, tá? A Bia, que é a nossa maravilhosa e perfeita editora, ela tá um pouquinho, enfim, indisposta com alguns problemas ali do trabalho dela, né? Porque ela é CLT. Então, ela resolveu dar uma pausa, a gente tá dando essa pausa ali com ela. E aí, a minha maravilhosa e nova substituta editora, Stephanie, dá oi! Oi, galera! A Stephanie tá conosco por vídeo hoje. Ela vai substituir um pouco a Bia durante as edições, então ela tá me dando essa mão. Então, muitos pensamentos positivos e mensagens legais pra Dona Beatriz, tá? Pra ela melhorar e dar tudo certo pra ela voltar logo pro canal. Então, voltando, como sempre, esse vídeo vai ser dividido em 4 partes, sendo sinopse, considerações iniciais, spoilers e considerações finais. Espera, fique calmo. Por quê? Porque na seção de spoilers, a ESEF vai colocar ali um timestamp pra tu poder pular caso tu não queira ter spoilers sobre esse livro. Se bem que, se tu precisa disso, é porque tu não leu. E se tu não leu, provavelmente tu é muito novo pra saber o que é a seleção. Ou eu não confio muito assim em ti, entendeu? Então vamos pra primeira parte, que é sinopse. Não queria ser da realeza, não queria ser não queria nem tentar. Nem todas as garotas querem ser princesas. America Singer, ela é cantora. Meu querido, eu sou cantora. America Singer, por exemplo, tem uma vida perfeitamente razoável e se pudesse mudar alguma coisa nela, desejaria apenas ter um pouquinho mais de dinheiro e poder revelar seu namoro secreto. Um dia, a América topa se inscrever na seleção só para agradar a mãe, certa de que não será sorteada para participar da competição em que um príncipe escolherá sua futura esposa. Mas é claro que o seu nome aparece na lista das selecionadas e depois disso sua vida nunca mais será a mesma. Visite o hot site www.seguinte.com.br/seleção. Queria falar que, primeiramente, essa capa ela era estouro na nossa época. Estouro! Hoje eu só vejo que ela tá tentando cheirar pra ver se ela tá com asa, tá vendo? Parece que ela tá com um cheirinho de subaca. Mas vamos lá então, tá? Então, todo mundo que foi adolescente ali entre 2010 e 2020, mais ou menos, se apaixonou por várias das leituras distópicas, pós-apocalípticas e afins, né? Ali pós-guerra, no caso, que tem uma adolescente ou um adolescente salvando o mundo de uma tirania. O que todos nós acreditávamos que era possível porque a gente era adolescente. Esse livro, se ele já era sensacional na minha adolescência, hoje ele se tornou com certeza aquele tipo de livro que tu odeia amar. Porque tu já amadureceu muito a tua ideia sobre livros, entende? Tu já leu mais coisa, tu se aprofundou mais nas leituras. Quando tu volta pra um livro da adolescência, tu pensa, meu Deus, é absurdamente superficial e ao mesmo tempo absurdamente bom. Tu entende? Que é aquela leitura que dá um sentimento de nostalgia que tu fica, ai, eu me sinto que lança de novo. Não tem nem... Não é nem literatura, não tem nem bagaceiragem. É uma história de romance sem bagaceiragem. É estranho, mas é gostoso. That's what she said. Adendo grande. Gostaria de mostrar as minhas unhas feitas pela Natália. Beijo, Natália. Então, relendo esse livro, eu percebi que eu reli a trilogia, só que hoje a gente vai falar só sobre a seleção, né, da Kiera Cass. Relendo esse livro, eu percebi que eu li exatamente na época que eu deveria ler, porque ele grudou no cérebro, lá no fundo do cérebro, de uma forma que eu já pensava nele antes de reler. E aí, ano passado, a Netflix anunciou que ia ter uma adaptação. Aí depois foi cancelado, porque viram as bostas que acontecem geralmente com adaptação, né? Tanto que é um dos únicos livros que eu não queria que tivesse adaptação, porque eu morro de medo que eles podem transformar essa obra de arte. Entendeu? Enfim, eu li numa época em que eu tava ali, realmente, eu li ele em 2014. Eu li ele com 14 anos e isso grudou no sentido de assim, eu ainda achava que
tu tinha que passar por uma grande provação da vida pra tu dar em alguma coisa. Tipo, todos os relacionamentos precisavam ter essa dificuldade absurda no meio do caminho pra depois poder, enfim, dar certo e viver feliz pra sempre. E aí tu cresce, né? Tu amadurece, tu percebe que não precisa ser difícil assim. Então, é realmente muito legal tu voltar e ler e ver, tipo, da onde que a tua personalidade surgiu. Isso pra todos os livros da minha adolescência, inclusive se tu quiser, eu vou deixar aqui em cima um card onde vai mostrar a minha playlist de relendo livros da minha adolescência. A gente já leu Crepúsculo, a gente... Qual foi o outro que eu li? Eu já não lembro mais. Tu lembras? Tu leu Crepúsculo, Instrumentos Mortais? Instrumentos Mortais, entendeu? Eu acho que eu só li esses dois e li todos, né, no caso. Jogos Vorazes tá fazendo também. Jogos Vorazes eu ainda não fiz da trilogia, eu só fiz o Amanhecer na Colheita. Divergente não é do Sushi Japonês. Divergente ainda não, porque é um gatilho bem grande, assim, né? É bem complicado. É complicated. Então, assim, pega um casaquinho, que tá friozinho, delícia. Pega uma bebida quentinha, eu no meu caso não é quentinha, eu tô tomando coquinha mesmo. Esse vídeo vai ser muito gostoso de fazer, então de assistir, eu imagino que seja no mínimo confortável, tá bom? Então, vamos lá. Então, nesse livro a gente conhece a nossa protagonista, que é a America Singer, tá? É num país pós-guerra. Esse país, que no caso seria os Estados Unidos da América, né? United States of America, pra quem não fala português. Esse país sofreu uma guerra, tá? Muito feia. E agora esse país se chama Ilha, por conta de seu... Pode ser ilha, pode ser ilhéia, pode ser Iliá, tanto faz, entendeu? Foda-se. Eu vou chamar de ilha porque é isso. E ele foi fundado por Gregor Ilha, pós-guerra, tá? E atualmente, então, no caso do livro, a gente tem a monarquia e o nosso rei se chama Clarkson Shreve. Depois, o porquê que é Shreve não Ilha, é lá pra frente, lá pro final, tá? Mas por enquanto é o Clarkson Shreve, tá? E aí eu vou explicar um pouco pra vocês de como é que funciona essa nova sociedade. Então, a gente tem uma sociedade monárquica e ela é dividida por castas. Ora, que surpresa! Um livro ali dos anos 2010 a 2020, que é uma protagonista que mora num país pós-guerra ou pós-apocalíptico, que é dividido por castas, ou distritos, ou... Ora, que surpresa. A primeira casta é a monarquia. Dali tu já consegue ver que quanto mais próximo da monarquia, mais rico tu é. Quanto mais afastado, mais pobre tu é, tal qual Jogos Vorazes, né, etc. Casta número 2 são as celebridades, os atletas e as pessoas mais ricas da sociedade, seja por riqueza geracional ou qualquer outro tipo de riqueza, tá? Terceira casta, pessoas que têm empregos respeitados. Médicos, professores, trabalhadores de escritório, advogados, dentistas, etc. As pessoas que têm uma profissão que ganham muito bem por elas. Ele tá testando minha paciência hoje. Casta número 4, fazendeiros, comerciantes e chão de fábrica. Então, as pessoas que trabalham... Depois vocês vão entender melhor, calma. 5, são os artistas. Aí nessa casta, na casta número 5, nós temos a nossa protagonista, que é a América. No caos que é um dos primeiros livros que a gente conhece em que a protagonista não está nos últimos distritos, entendeu? Na última casta. Ela não é a mais pobre, ela tá ali no meio. Sexta casta, a gente tem os empregados e os soldados. Então, os empregados que eu digo são as pessoas que são contratadas para fazer serviços inferiores. No caso, limpeza de casas, dos ricos, ou os soldados que se alistam, costureiros, essas coisas mais os empregados mais simples, entre aspas, tá? Daí, na sétima casta, a gente tem os trabalhos manuais externos, que no caso são os pedreiros, os pintores... as pessoas que plantam, não os fazendeiros. Fazendeiro é gente rica. A gente tem os fazendeiros e a gente tem as pessoas que trabalham com fazendeiro, entendeu? Que se encaixa aqui. E na oitava casta, que é o bizarro, a oitava casta diz que são as pessoas sem casta, mas é basicamente isso que diz. Eu tenho a primeira edição do livro e ora... Essa cena do livro, dos livros que foram lançados depois da segunda, terceira, quarta, quinta, enfim, edição do livro, que não seja a primeira, foi uma cena que foi deletada supostamente, que eu não tô afim de ser processada, que eu não tenho dinheiro.
Então essa cena foi supostamente cortada do primeiro livro, que fala sobre a casta número 8 de forma mais abrangente. Nessa casta, dizia que também tinham pessoas órfãs ou abandonadas, ou seja, que não sabiam ou não poderiam provar de qual casta elas realmente eram. Drogados, viciados, tensos, então pessoas que têm problemas de vício iam para a 8ª casta. Deficientes físicos e mentais faziam parte dessa casta, o que faz muito sentido do porquê que essa cena foi deletada, né? Basicamente, essas pessoas eram deixados de lado, não podendo nem ser empregados por ninguém, então, portanto, viravam mendigos, moradores de rua que ficavam literalmente mendigando a própria sobrevivência, tá? Mas como que as pessoas vão para as castas designadas? É uma coisa meio divergente, em que tu escolhe, como é que funciona? Não, tá? Tu nasce nela, mas e tu não tem como, tem algumas formas de trocar, mas se tu não atingir nenhuma dessas formas, tu não tem como trocar por elas, tá? Mas inicialmente, como que tu foi selecionado para essas castas? Basicamente, o rei da época, que era o Rhaegar, selecionou os grupos conforme eles podiam ajudar ele na guerra. Então, tu não era útil pro rei? A tua família tá fodida pra ser, toda a tua linhagem está fodida, entendeu? Basicamente, advogados que eram pessoas mais inteligentes poderiam ajudar, cientistas poderiam ajudar, eram mais próximos dele, tinham mais riquezas, logo poderiam ter ali um local mais privilegiado. Pessoas que tinham menos importância iam ficando mais pra trás, tá? Então, é isso. O país é um país extremamente fodido, não tem nenhum tipo de assistência social, não tem local de doação de comida, não tem salário mínimo, não tem escola gratuita, basicamente, o que significa basicamente que quanto mais pobre tu for, pior o teu acesso à educação. Não tem dinheiro para uma escola particular? Foda-se. 2 mais 2 é 5. É sobre isso. Se tu nasceu numa casta pobre e não faz nenhum dos requisitos pra mudar de casta, fudeu, irmão. Vai ser pobre forever, entendeu? Não tem o que fazer. Então agora, vamos falar sobre a nossa protagonista. A America Singer, ela mora na 5, ela é uma 5, é assim que eles se referem, né? Então, ela é uma 5 da casta 5. Ela canta e toca piano, é extremamente talentosa, por sinal. Ela tem os 2 pais vivos, o que... Chega aqui pra mim. Nessa época, um protagonista de um livro distópico que tem os 2 pais vivos é absurdamente difícil. Tu tem uma noção disso? Verdade. Verdades. Fica com essa informação. Ela tem os 2 pais vivos e eles são em 5 filhos. Então, ela tem 2 irmãos mais velhos, é ela, e aí 2 irmãos mais novos. Os irmãos mais velhos, foda-se, tá? Esquece que eles não vão ser de suma importância, não. Os 2 irmãos mais novos vão. Aí tem a May e tem o outro irmãozinho que eu não lembro qual que é o nome. Momento. Caceta. Não estou lembrada. Enfim, ai, foda-se também. O irmão mais novo, tá? Ela também tem um relacionamento escondido, um relacionamento proibido, entre aspas, com o Aspen, que é da casta 6, ele é um 6. Eles estão apaixonados, eles se encontram escondidos durante a noite numa casa da árvore que tem entre as 2 casas deles, tá? Porque eles são, tipo, as castas são meio que vizinhas, entre aspas. Então, o que acontece? Por que eles são proibidos de ficar juntos? Proibido não é uma palavra muito boa pra descrever, porque eles podem sim ficar juntos, mas tem um grande lance nessa história toda, que é a forma que tu pode mudar de casta durante a tua vida. Então, eles querem se casar, mas ela é uma 5 e ele é um 6. E como este país, esta porra, é tudo extremamente machista, as mulheres que casam com homens de castas diferentes vão para a casta que é desse homem. Por isso que as mulheres... os pais, principalmente os pais das meninas dessas castas, o objetivo de vida deles é que as filhas se casem com alguém, com um homem de uma casta mais nobre, para que ela possa ir para aquela casta mais nobre. Ou seja, como o Aspen é da casta 6 e ela é da 5, ela teria que sair da casta 5 e ir morar na casta 6. É o único motivo pelo qual eles não estão casados ainda, entendeu? Isso e dinheiro, né? Porque casamento custa. Então, ele tá adiando esse casamento porque ele não quer fazer com que ela vá pra casta 6. Daí, e também tem o lance do recrutamento. Lembra que eu falei que na casta 6 também o exército se encaixava, etc e tal? Pois é.
Então, o recrutamento nesse país, que acontece entre os 19 e 23 anos, é um mínimo de 5 anos que tu tem que servir caso tu seja recrutado, ele não quer, ele ainda vai passar por esse recrutamento, literalmente agora, tipo, logo mais, e ele não quer se casar antes de voltar do recrutamento dele, porque ele sabe que isso aconteceria. E caso tu seja recrutado, caso tu demonstre bastante vontade, tu recebe um salário do governo, da monarquia. Então ele quer muito ir pra lá, afinal, o Aspen tem uma penca de irmão e ele ajuda a sustentar a casa de uma forma muito difícil. Basicamente, a grande maioria das pessoas da casta 5 para baixo passam fome. Aí chega uma carta para a família da América falando: nós sabemos que tem uma filha de Ilha, foda-se. No caso, uma adolescente mulher, entre os anos de 16 e 21, eu acho, que reside na sua casa. Portanto, estamos mandando essa carta para falar sobre a seleção. O que é a seleção? A monarquia achou uma forma de fazer com que a plebe esteja dentro do palácio, porque nós somos inclusivos. Então, o que eles fazem? Sempre que tem um pretendente ou uma pretendente, tipo príncipe ou princesa, que precisa se tornar, né, rainha ou rei, no caso está na idade de casar, eles criam a seleção. Eles selecionam, basicamente, algumas meninas, se eu não me engano, são 35 meninas, ou meninos, tudo bom também, de ilha inteira, de diferentes distritos, para irem pro palácio, participarem tipo de um grande Big Brother, onde o prêmio é o príncipe, ou no caso, a princesa, tá? Nesse caso, nós temos o Maxon, como tu quiser chamar, eu vou chamar de Maxon, o Maxon Shreve. Ele é o filho do rei e da rainha, que a rainha, por sinal, tá? Ela é um distrito 4, ela é a casta 4, ela é uma 4. E o Maxon Shreve está na idade de casar. Então, todas as casas que têm adolescentes, enfim, que estão nessa idade mais ou menos, elas recebem uma carta para participarem da seleção. Como é que funciona? Tu tem que ir até o negócio da tua cidade, para a prefeitura, se inscrever, e aí o Maxon e o rei e a rainha vão olhar aquilo ali e vão decidir 35 dentre as candidatas que mandaram a aplicação, vão decidir algumas para ir pro palácio para fazer essa seleção, tá? Então, ela recebe esta carta. Vou ler, Luiz, a carta para vocês. Para a família Singer. Confirmamos no último censo que uma mulher solteira entre 16 e 20 anos reside atualmente em sua casa. Gostaríamos de informá-lo sobre uma oportunidade próxima de honrar a grande nação de Ilha. Vocês entenderam? Nosso amado príncipe Maxon Shreve atinge a maioria este mês. Para adentrar essa nova fase de sua vida, ele deseja ter uma companheira ao seu lado, uma verdadeira filha de Ilha. Se sua filha, irmã ou protegida elegível estiver interessada na possibilidade de tornar-se a noiva do príncipe Maxon e a adorada princesa de Ilha, por favor, preencha o formulário anexo e entregue-o no Departamento de Serviços Provinciais da sua localidade. Uma jovem de cada província será escolhida aleatoriamente para encontrar-se com o príncipe. As participantes serão hospedadas no agradável palácio de Ilha, em Angeles, enquanto durar sua estada. A família de cada participante será recompensada generosamente por seu serviço à família real. Então, basicamente, tu consegue entender o porquê das famílias quererem tanto que as próprias filhas participem de uma coisa dessas. Se elas forem selecionadas, é din-din pra família. Então, é basicamente uma competição pra ver quem fica com o príncipe. E a América tá tipo... Não, obrigada. Estou apaixonada pelo Aspen. A gente vai casar e ter no máximo 2 filhos, porque é isso que a gente vai conseguir sustentar sem nenhum de nós passar fome. Tá bom? Obrigada. Só que aí, a América e o Aspen conversam um dia de noite escondidos na casa da árvore. E ele convence ela a se inscrever. Porque ele fala, porque eu não conseguiria conviver comigo mesmo se tu nem ao menos tentasse. O Aspen é o maior filho da puta, imbecil, insuportável de todos os livros que eu já li desta época. Eu odeio ele com todas as minhas forças. Todas. Pensa num homem que tem um ego, uma masculinidade frágil. Olha, vocês vão ver. O Aspen, se fingindo de bom moço, convence ela a participar. Então ela já tá decidida.
Aí que ela vai participar. Só que ela não fala pra mãe dela, porque ainda é de noite, etc e tal. No outro dia, ela acorda e a mãe dela chega pra ela e fala assim, América, se tu se inscrever, só se inscrever, não precisa nem participar. Eu deixo tu ficar com 50% de todos os bicos de apresentação que tu fizer. Todos. E a América, tipo, porra, se eu já ia agora, então que eu vou mesmo. Por quê? Porque todos os bicos que eles fazem vai pra família, porque a família, né, geralmente passa muita dificuldade. E a América pensa, pô, 50% eu consigo guardar um dinheirinho ainda pro meu casamento com o Aspen. Então eu vou fazer, vou aceitar. Aí ela fala, não, então tá bom, vou fazer. Né? Enfim, a pobre da mãe, enganada, foi tapeada. Aí lá ela vai fazer, a América vai lá fazer a inscrição dela e no meio do caminho pra ir até o local pra fazer a inscrição, ela dá uma leve topada com a mãe do Aspen, que também não sabe do relacionamento, ninguém sabe. E a mãe do Aspen fala, oi América, tudo certo, enfim, nossa, nem te conto, menina. O Aspen tá pra convidar, tá pra pedir uma menina em casamento, em noivado. Comprou anel e tudo, menina, tu nem sabe. Não sei quem é, tu sabe. E a América, não sei, ele não te falou nada sobre ela? E ela, não tô sabendo de nada, menina. Estranho, não apresentou ela pra nós ainda. E aí a América sai radiante, achando que é ela que vai ser pedida em casamento. Tipo assim, absurdamente feliz. Ela vai, se inscreve na maior das felicidades, vai pra casa e nessa noite ela faz tipo uma jantinha pro Aspen, assim, de comemoração. De que ela vai noivar, de que ela fez a inscrição, dos 50% dos bicos que ela vai poder ficar pra ela, etc. Então ela faz tipo uma jantinha pra levar pro Aspen. E o Aspen, com o seu ego feridíssimo, fica muito puto porque ela fez um jantar pra ele. Ele fica puto pelo seguinte motivo, ele diz... Não, porque eu preciso ser o provedor da casa. Porque eu sou o homem. E tu não sabe que eu não vejo quando tu traz resto das tuas comidas de casa pra eu comer porque eu tô passando fome? Que absurdo. Realmente, que absurdo. Ora. Vagabundo. Que homem saudável. E ele tem a audácia de terminar com ela. Por causa de um jantar. Ou o jantar faz ele terminar com ela, enfim. Aí ele fala assim, não, porque eu não consigo fazer isso, eu não consigo te transformar numa 6 pra tu viver que nem eu, passando fome. E a América, tipo, querido, eu não ligo, a gente vai dar jeito. E ele, não. Terminamos. Aí a América fica destruída, né? Destruída. E aí passa ali se não me engano, uma semana, e aí eles estão assistindo o diário oficial, ali o jornal, né, de Ilha, e aí a América, obviamente, descobre que ela é uma das selecionadas, e aí todo mundo fica, tipo, absurdamente feliz, porque enquanto ela estiver no palácio, a família recebe um chequezinho bem gordinho pra ficar ali por algum tempo, né? Então a América fica feliz, porque ela pensa, nossa, talvez seja uma bênção disfarçada. Até porque, assim, né, o Aspen terminou comigo, mas mesmo assim eu vou trazer dinheiro pra dentro de casa, pode ser que isso seja uma coisa boa. Eu não preciso me casar com o príncipe, inclusive a probabilidade disso é muito baixa. Mas, bora que let's. E daí, ela tem que assinar um contrato dizendo que ela agora, a partir desse momento, ela é propriedade de Ilha. What the fuck? Como assim propriedade de Ilha? Porque ela vai ficar, é tipo um reality show, tá? Ela vai ficar na frente das câmeras por muito tempo e ela está ali tentando conquistar o príncipe da nação. Então ela tem que assinar esse contrato e ela também tem que assinar outro contrato que diz que ela é virgem. Mas ela tá tipo, tá bom, então vamos. E aí, o que acontece? O guarda que tá fazendo ela assinar esses contratos fala pra ela, olha, deixa eu te dar uma dica, querida. Uma diquinha apenas. A dica é a seguinte, não negue nada que o Mason quiser. Se ele quiser sair contigo, tu aceita. Se ele quiser pegar a tua mão, tu pega. Se ele quiser te beijar ou mais, tu faz. Não nega ele. E a América fica tipo, eita porra, isso tem cara de que vai dar merda, mas... Bora, né? Bora. Aí ela vai se despedir da galera ali no dia que ela é levada de avião pro castelo, lá pro palácio.
E aí, na despedida, ela tá procurando o Aspen. E a galera tá ovacionando ela. Felizaça que ela, tipo assim, uma 5 foi escolhida. E aí, nesse meio, ela tá olhando a galera, assim, e ela vê o Aspen. Porque ela tinha certeza que ele ia ir pra se despedir dela, né? Ele olha ela e ele tá com outra menina. Dos 6. A petulância do cavalo. Olha, eu vou te contar. Puta que pariu. A partir dali, acho importante falar que nenhuma das roupas que elas têm, elas usam. Tem estilistas para cada uma das meninas. Então, a América precisa, basicamente, sair de toda a zona de conforto dela e usar uns vestidos, tipo, de princesa, basicamente, assim, que são absurdamente lindos, mas que também parecem ser absurdamente desconfortáveis, na mesma proporção. Porque, assim, e agora eu vou ter uma prova aqui, que é, Stephanie, esses vestidos são ou não altamente desconfortáveis? Não. Porque tem corpete. Exato. Tem corpete, tem anágua. Anágua é um inferno também. É um inferno. Olha, eu vou te contar, é pesado pra diabo. Aí quando tomara que caia, então, Senhor Jesus. Enfim. Daí a América vai e ela imediatamente se torna muito amiga da Marli, que é uma 4. A Marli, inclusive, é um amorzinho. Ela é um tetel, assim. Me apaixonei por ela também. E aí, elas fazem, todas as selecionadas fazem uma makeover, que é bem tipo America's Next Top Model, assim, uma coisa bem filme da Disney anos 2010, assim, que elas passam por aquela makeover, fotos e fotos, enfim. Aí, de noite, nessa noite, a América está tendo um imenso ataque de pânico. Imenso, porque ela tá longe de casa, ela fica, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Eu sou apaixonada pelo Aspen, o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus do céu, daí ela entra em pânico, é tudo um caos. E aí ela desce pra tentar ir pra fora nos jardins pra respirar um pouco de ar, porque tá tudo fechado. E ela tenta convencer os guardas, deixar ela sair, os guardas tipo, querida, não dá. E aí nessa hora ela tá tipo quase desmaiando, desfalecendo, como uma boa lady. E aí quem que aparece? O Mason. O Mason aparece e fala, deixa ela sair, deixa ela sair. Eles deixam ela sair, ela tá lá fora respirando. E aí tu pensa que a interação vai ser ele chegando perguntando se tá tudo bem. E ela, nossa, obrigada, eu tava passando muito mal, desculpa aí te incomodar. Não. Ele vai lá fora ver se ela tá bem e ela fala, eu te odeio, vai pra puta que pariu, seu filho da puta. Não com essas palavras, né, mas assim, ela tá muito braba e ela desconta absolutamente tudo nele. Aí depois que ela se acalma, ele fala assim, só olha só pra nós, rapidão. Não conta pra ninguém não, porque eu não era pra conhecer nenhuma de vocês até amanhã. Então, no caso, deixa baixo. Aí ela, não, pode deixar que eu vou deixar baixo. Aí eles vão dormir. No outro dia, ele vai e conhece as meninas por, tipo assim, faz uma mini entrevista de 10 minutos com cada, tipo aqueles encontros relâmpago, assim. E aí, na vez dela, a América se desculpa com ele. Fala, olha, realmente, foi mal, desculpa e tal. Tá um pouco complicated pro meu lado. Primeira vez que eu tô longe da minha família. E aí, nesse meio tempo, ela fala que está apaixonada por outra pessoa. E o Mason pergunta se quer que mande ela pra casa. E ela fala, não, eu preciso ficar aqui pelo dinheiro que é mandado pra minha família e porque, sinceramente, a comida é muito boa. Eu tô aqui pela comida, não vou te mentir. Tô aqui pra encher o buchinho. E aí ele, tipo, mas eu não posso te manter aqui porque tu quer comer. Aí ela, não, então vamos fazer o seguinte. Eu posso ser tua amiga. Eu te ajudo a encontrar a selecionada perfeita, se tu me manter aqui. Enquanto tu me manter aqui, eu vou ser tua amiga. E aí ele, tá, então a gente tá combinado. Eu vou te manter aqui pelo tempo que tu quiser, mas a gente tem que ser amigo e tu tem que ser sincera comigo. E ela, show, tamo junto. E aí acaba a entrevista entre os dois, ele a conversa entre os dois, e das 35 pessoas, 8 o Mason elimina nesses primeiros 10 minutos, por incompatibilidade óbvia, né? No caso, assim, chegou, já falou assim, nossa, por exemplo, tá? Nossa, eu gosto mais de How I Met Your Mother do que de Friends. Eliminado automaticamente. É uma coisa de incompatibilidade mesmo, tá? Daí tem o café da manhã no outro dia. Ah, tá, só um adendo rapidinho que eu acabei de lembrar aqui. A América é muito simples, eu acho que isso é bem óbvio já. E ela, se eu não me engano, é da casta mais baixa que foi selecionada. E ela é uma pessoa muito simples. E ela tem 3, basicamente, arrumadeiras, 3 empregadas que ficam ao dispor dela, no quarto dela.
E ela se torna muito amiga dessas 3 serviçais, empregadas, enfim, dessas 3 mulheres, tá? Então isso é de extrema importância pra história, principalmente mais pro final do livro. Então, daí no outro dia do café da manhã, que daí basicamente sentam todas as selecionadas e o Mason na ponta, porque ele quer ver elas, quer, enfim, interagir com elas, daí tem câmera por tudo quanto é lado, enfim. Essa cena eu acho extremamente importante, por mais que ela não seja relevante pra história em si, mas eu acho ela extremamente importante, porque é uma das cenas que eu mais gosto. Lembra que eu falei dos irmãos mais novos que se tornavam bem importantes mais pra frente? A América, ela coloca na boca um pedaço de torta de morango e ela só fica tipo... que delícia, cara. Porque eles não são acostumados a comer comida boa. Eles são acostumados a comer comida que dá pra comprar. Tipo assim, comida pra sobrevivência. E ela tá comendo, e aí o Mason, tipo assim, tá gostoso aí, América? E aí, lembra que eu falei dos irmãos mais novos dela? Daí ela assim, pois é, nossa, tá uma delícia, vossa majestade. Só que assim, eu tenho uma irmã mais nova que eu tenho certeza que ela ia chorar comendo isso aqui de tão bom que é. E o Mason, tipo assim, certeza? E ela, certeza. Aí o Mason, tu apostaria dinheiro nisso? E a América, tipo assim, olha, se eu tivesse dinheiro, no caco eu apostava, mas eu não tenho, mas eu apostaria. Daí ele, então vamos fazer o seguinte, a aposta tá feita, o que tu quer como prêmio? Daí ela, se eu ganhar, eu posso usar calça jeans, eu posso usar calça por 1 semana. E aí todo mundo dá risada e o Mason falou, não, beleza, se eu ganhar tu tem que ir no encontro comigo. Uou! Uou! O primeiro encontro do Mason seria com a América se ele ganhasse, hein? Aí o Mason fala, daí eles, não, então beleza, aposta feita. O Mason fala pros criados, ó, pega essas tortas, embrulha tudo, manda lá pra casa dela, inclusive galera, meninas, mulheres, todas, oi. Vamos todo mundo escrever uma cartinha pra família de vocês e mandem, porque todas as famílias de vocês vão receber cartas. Daí a América escreve ali uma cartinha que, inclusive, no final ela fala, tipo assim, PS, May, essa torta não é tão boa que dá vontade até de chorar. E manda pra lá. Acontece que a May não chora, ela fala que sim, ela choraria de tão boa que era, mas ela realmente não chora. Então a América perde a aposta, não pode usar calça, mas tem que sair com o Mason. E aí, o Mason leva a América pra passear nos jardins, que por sinal parecem ser absurdamente lindos. E ali ela fala um pouco sobre a família dela, porque o objetivo é que eles se conheçam, né? Então, ela fala sobre a família dela, sobre como tem 5 irmãos, o quão pobre eles são, e aí eu quero ler esse trechozinho também. Começa a falar sobre a família dela, sobre os irmãos dela, enfim. E aí começa a ficar um pouco estranho, porque o Mason vai chegando meio mais perto dela, daí passa a mão no cabelo dela. Quando ele passa a mão no cabelo dela, o primeiro instinto dela é levantar o joelho e dar uma joelhada nas bolas dele. Por quê, tá? Porque ela lembrou do que o guarda falou pra ela sobre como ela não poderia negar nenhum dos avanços do Mason. E ele fica tipo, que caralho, como assim? Porra, volta pra dentro, não quero mais te ver. E aí é a primeira das muitas brigas de América e Mason. Eles brigam o livro inteiro, basicamente, tá? Daí depois ele dá um presente pra ela pra usar nos sábados. Ela chega no quarto dela jurando de pé junto que ela ia ser expulsa, né? Por ter basicamente dado uma joelhada nas bolas dele. Mas ela chega e tem uma caixa com um presente e aí dentro tá um bilhete falando você me pede tão pouco que eu não consigo negar. Então só use isso aos sábados, por favor, que é quando não tem câmeras. E ela recebe então roupas comuns, que é um par de jeans e uma camiseta. E ela fica absurdamente feliz com isso, obviamente. Aí logo depois acontece o primeiro ataque rebelde, que faz eles todos se esconderem, né? Ela pergunta sobre as criadas, empregadas, enfim, dela, com quem ela criou muita amizade. E aí eles falam, não, eles têm um lugar específico pra se esconder também, não te preocupa e tal. E aí o Mason tá lá com as selecionadas e o Mason vai falar com a América, o que começa a criar um baita de um burburinho e de uma antipatia das outras meninas com ela, porque as outras meninas não querem que ela seja selecionada e o Mason está dando muita atenção pra ela, uma vez que ela foi o primeiro encontro dele, que ele tá indo falar com ela lá dentro, enfim. E aí ela pede desculpas pra ele sobre o que ela fez, explica pra ele o porquê que ela fez daquilo que o guarda falou, ele fica putaço. Então eles têm uma conversa bem amorzinho, disfarçado de amizade, que a gente já sabe que a química ali é grande, né? E aí, aqui acabam as considerações iniciais quando o palácio está sendo atacado por rebeldes.
Então agora a gente vai pra seção de spoilers. Caso tu não queira ver os spoilers, a Steph vai colocar aqui um timestamp que tu pode pular pra frente pra não receber os tal dos spoilers, entendeu? Então, caso tu não queira spoiler, a gente se vê daqui a pouquinho, tá? Pra quem fica, então, sessão de spoilers. Sessão de spoilers é aquela coisa, né? A gente já é mais íntimo, então eu vou dar uma... Vou ficar um pouquinho mais confortável aqui. Tá, então é o seguinte. Então, tem rebelde basicamente por todas as partes, tá? Tem os rebeldes nortistas e os sulistas. Os nortistas são rebeldes um pouco mais tranquilos. Eles invadem com mais frequência, porque eles estão mais perto do palácio, mas eles são mais tranquilos. Eles geralmente entram pra roubar algumas coisas, pra basicamente bagunçar o sistema e tal, porque eles querem que a monarquia acabe. Os sulistas também querem, só que os ataques sulistas são bem letais. Enquanto os nortistas, tu não precisa se preocupar, porque morrer tu não vai. Talvez só fique inconsciente, mas tu não vai morrer. Os ataques sulistas são uma garantia de corpos. Então, é um pouco preocupante porque a gente não sabe quem é que tá fazendo aquele ataque naquele momento, mas são os nortistas, tá? Então, os rebeldes estão procurando alguma coisa, o que que eles querem? Plot do terceiro livro, vai ficar lá pro final. Enfim, aí passa o ataque ali, as pessoas, tá todo mundo bem, etc e tal. E aí a gente tem a nossa primeira entrevista real, que é a entrevista do príncipe com o Gavriel. E essa entrevista, basicamente, é pro Gavriel falar pra população de Ilha como que tá sendo a seleção até então. E aí o Maekson, ele meio que provoca a América dizendo que o primeiro encontro dele, ele levou uma bronca, e que enfim, e aí a química tá ali conosco, né, amores? É aquela coisa bem... Tudo bom. Aí a América e o Maekson começam a se falar cada vez mais. E o Maekson parece tão desligado da realidade do país em que ele é o próprio príncipe que chega a ser bizarro. Porque o que acontece, tá? Aí agora eu vou ler o trecho pra vocês da conversa que eles têm, onde a América fala sobre a pobreza pro Maekson. Nesse meio tempo, inclusive, só deixa eu falar, tá rolando uma intriga absurda entre as meninas. Por quê, tá? Porque o Maekson tá aos poucos eliminando as meninas e tem algumas pessoas que estão ficando mais fortes na competição. E tá gerando intriga entre as meninas porque a América tá recebendo mais atenção que outras, assim como a Chris, que é uma outra guria lá, a Celeste também, a Marli é outra, enfim, tem algumas meninas que estão recebendo mais atenção porque elas estão atraindo mais atenção do Maekson, principalmente a América, então começa a ter uns conflitos ali. Mas aí num desses encontros que o Maekson tem com a América, eles conversam sobre a realidade do país, que o Maekson não tem a menor ideia. Ela tá falando sobre fome, tá? Porque eles estavam falando sobre roubar. E aí o Maekson fala, América, não estou negando que a vida de algumas pessoas seja dura, mas roubar é... enfim. Daí... Aí aqui, ó. Aí ela fala, dentro desse... fecha o olho. Dentro desse palácio tem alguma mulher aqui que vai ser a tua esposa. Imagine que essa garota depende de você, ela precisa que a ame, e vocês vivem como se a seleção nunca tivesse acontecido, como se você tivesse caído de paraquedas no meio do país para bater de porta em porta em busca de alguém e mesmo assim a encontrasse. Ela seria a sua escolhida. Ela precisa que você cuide dela, que a proteja. E se chegasse o dia em que não houvesse absolutamente nada para comer, a noite em que você não pudesse nem dormir porque o ronco do estômago dela não permitisse, pare. E daí ele interrompe ela porque dói muito para ele saber disso. Aí ele, é mesmo assim? O quê? Lá fora, isso acontece? As pessoas sentem fome muitas vezes? Daí a América, Maekson, dele, conta a verdade. Aí a América responde, sim, acontece. Sei de famílias em que pessoas abrem mão de seu prato de comida para dar aos filhos ou irmãos menores. Sei de um menino que foi chicoteado na praça da cidade por roubar comida. Às vezes as pessoas cometem loucuras quando estão desesperados. Um menino de quantos anos? 9. Daí ela fala mais um pouco. E ele, e você, já passou por isso? Fome? Aí ela baixou a cabeça, o que por si só já é uma resposta. E aí ele, como? Aí ela, isso só vai te deixar mais irritado o cheiro, vamos parar por aqui a conversa. E ele, não, provavelmente, mas agora eu tô percebendo o quanto eu desconheço o meu próprio país, por favor, continua. E daí ela fala, sofremos muito, na maior parte das vezes chegamos ao ponto de ter que escolher se compramos comida e ficamos sem eletricidade. O pior momento foi perto do Natal, fazia muito frio, então usávamos montes de roupas.
mas mesmo assim conseguíamos ver nossa própria respiração dentro de casa. May não entendia porque não podíamos trocar presentes naquele ano. Em geral, nunca há sobras em casa, alguém sempre quer mais. Sei que os cheques que recebemos nas últimas semanas ajudaram muito. Minha família sabe lidar muito bem com esse dinheiro. Devem ter guardado tudo para que dure bastante. Você tem feito muito por nós, Mason. E aí ele corta o assunto e vai embora porque ele fica extremamente irritado que isso tá acontecendo no país que ele vai gerir eventualmente, né? Que a família dele gere. O que, por si só, já é muito bizarro ele não saber o que acontece no próprio país. Mas esse que é o ponto. Não tem salário mínimo, não tem escola pública, não tem cuidado médico público. E daí, logo mais pra frente, tem uma outra entrevista em que o Mason vai fazer ali um discurso. E ele fala pro Gabriel, que é o apresentador, que vai demorar até o ano novo, mas que ele vai instaurar um banco de comida grátis, tipo um abrigo, nos distritos 5, 6, 7, para que as pessoas possam se alimentar de graça para elas não passarem mais necessidade. E isso amolece o coração da América de uma forma que ninguém nem espera, né? E aí, passando mais alguns dias, a América tá se apaixonando loucamente pelo Mason, o que não é nenhuma novidade, e ele tá se apaixonando por ela. Quando, então, a América tá andando e só faz um... Porque ela viu um fantasma, um falecido na frente dela. Esse falecido é quem? O Aspen. E aí, ela fica tipo... Eita porra. E o Mason, ai, tu conhece? E aí ela... Porque o Mason sabe que ela gostava de um cara, que ela tava apaixonada por um cara, mas ele não sabia que era o Aspen. E aí o Aspen assim, sim, a gente é do mesmo distrito, a gente estudou juntos. Mentiroso pra porra! Ele se alistou, ele foi selecionado pra entrar no exército e ele foi selecionado para ser um guarda real. E aí o Mason assim, tu gostaria que ele ficasse de guarda na tua porta, querida? Olha só que legal, vocês são conhecidos. E a América, tipo, se eu recusar vai parecer suspeito? Pode ser. E aí o Mason não sabia, ele não tinha a menor ideia do que ele tava fazendo quando ele colocou o Aspen na porta do quarto dela de noite pra cuidar dela. Já avisei que vai dar merda isso. Coitado do Mason, gente. Esse passa por poucas boas, né? Passa mais um tempo, o Aspen, o Mason e a América novamente brigam. Por algum motivo que eu não sei dizer qual é, porque eles brigam tanto que eles brigam o tempo inteiro. E aí, nessa noite que eles estão brigados, o Aspen chega pra América, entra no quarto dela de noite, o que por si só é uma traição absurda. Chega pra ela e fala assim, tu ainda me ama? E aí ela para, respira. Aí ele assim, tu ama ele? E ela, não sei, não tô sabendo te responder essa pergunta. E ele vai lá e beija ela. A traição, isso dá morte, gente. Morte. Ela é propriedade de Ilha. Ela assinou um contrato. E aí eles se beijam e ela, tipo, Aspen, eu não quero mais ficar contigo. Tu fez muita burrada, esquece. E ele, tipo, eu não vou parar de lutar por você. Ah, querido, vá achar um terreno pra uma enxada. Vai capinar alguma coisa, tá com tempo, né? Tá com tempo. E aí agora a gente tem um grande início do nosso triângulo romântico, que é uma coisa que irrita profundamente qualquer leitor. Triângulo romântico é a coisa que mais irrita, porque tem uma escolha óbvia. Todo mundo sabe que tem sempre uma escolha óbvia. E a protagonista parece que ela gosta de ir na direção da escolha errada, toda vez. E aí nos 45 do segundo tempo ela... não, vou aqui. E aí ela faz a escolha certa. Enfim, tudo bom. E aí passa ali mais um tempinho, ela tá naquela leve indecisão, tem mais um ataque rebelde. E aí... ela basicamente quebra todos os protocolos quando ela pega as criadas dela, vai pro local onde a realeza, entre aspas, fica ali refugiada. Ela chega e é tipo assim, não, só tu, as empregadas tem outra sala pra se proteger. E ela tipo assim, bom, ou eu e elas entramos, ou eu não entro e ponto final. Tu vai gostar de falar pro rei e pra rainha que uma das selecionadas não pode entrar? Daí ele, não, entra aí. Aí elas entram. E aí, até então, a América não tinha dado nenhuma ordem pra nenhuma das empregadas, porque na cabeça da América eles são todos iguais, então o máximo que ela pode fazer são pedidos. Só que nessa hora, como o rei e a rainha estavam ali, a Celeste dá meio que é uma vaca, a Celeste é uma vaca, uma cobra. Ela dá um chega pra lá na América, a América tipo assim, fulana, que eu acho que é a Mary, que é uma das empregadas dela, Mary, por favor, serve o rei e a rainha, e não serve mais ninguém, porque nenhuma delas aqui pensou em trazer as criadas junto, elas foram muito egoístas a ponto de trazer, de salvar outra pessoa. Então, por favor, sirvam só elas e aí depois volta pra sentar do meu lado. E o rei e a rainha,
Interessante. E as outras meninas ficam com cara de tacho, né? Enfim, passa mais um tempo e aí o Mason ele faz uma eliminação, tipo, gigante, assim, e sobram apenas 6. E aí é onde a América começa a se questionar, falando assim, mas será mesmo que eu fico, que eu quero voltar pra casa? Eu gosto do Mason, eu estou me apaixonando pelo Mason, o Aspen está aqui, eu gosto dessa vida, eu sinto que eu tô tomando um rumo da minha vida, minha família precisa de dinheiro, eu gosto da comida, a comida é gostosa, tem uma torta de morango que é top. Então, agora eu não sou mais uma selecionada, agora eu sou a elite. E aí termina esse livro e vai pra Elite, que é o segundo livro, onde são apenas as outras 6 meninas competindo doidamente pra ficar com o Mason, que são as 6 que ele selecionou, que são, tipo assim, o círculo mais provável dele casar. E a América é um deles, porque o Mason manda uma galera embora. Então, aqui acaba a sessão de spoilers, vamos para considerações finais. Gente, considerações finais. Seguinte, esse livro é absurdamente bom em muitos níveis. Ele é muito bom, inclusive, pra tu retomar aquele sentimento de as coisas não precisam ser absurdamente sérias pra darem certo. A gente tá acostumado a ter muitos livros, tipo assim, um livro desse hoje em dia seria cheio de bagaceiragem. Inclusive, um adendo rapidinho aqui a todos os autores dos livros da nossa adolescência, Stephanie vai concordar comigo, tá? Meus queridos, se vocês puderem reescrever os livros exatamente como eles são, só adicionar uma pitada de bagaceiragem pra nós. Porque hoje nós somos adultos, a gente já descobriu o que é bagaceiragem, a gente gosta de bagaceiragem, uma literatura nunca faz mal, entendeu? Ainda mais se for bem escrita. Então, se puder colocar ali no meio uma literatura pra nós, super agradeço. Voltando, galera, eu nunca disse isso, supostamente. Enfim, o livro é absurdamente bom, ele me trouxe uma nostalgia absurda. O segundo e o terceiro livro eu tô louca pra vir aqui trazer vídeo pra vocês, porque eu sei que vai dar muito certo. Tu já leu esse livro? Tu já leu essa trilogia? Tu gosta dos livros da Kiera Cass? Porque assim, eu gosto da trilogia. Os 2 últimos eu meio que finjo como se eles não existissem, porque Herdeira e A Coroa pra mim não fazem o menor sentido da existência. Queria te agradecer por assistir até aqui, eu espero que tenha gostado desse vídeo. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Manda pros teus amigos, tá bom? Muito obrigada, porque é de grátis, ok? Sala Farária. Um grande beijo no teu coração, a gente se vê no próximo e tchau!